Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo, o primeiro panorama semanal de 2025. Antes de mais nada, quero aí desejar um ano incrível para todos nós. A gente está começando aí mais uma vez com o pé direito, começando fazendo do jeito certo, mantendo a nossa rotina, mantendo a nossa disciplina, e eu acredito que você aí na sua casa, aí no seu escritório, onde você estiver vendo esse vídeo, também esteja mantendo o mesmo ritmo. E por que eu comecei o vídeo falando isso? Para que você tenha consciência que não é fazer 1000 coisas diferentes que vai fazer você chegar num resultado excelente no final de 2025, e sim fazer a mesma coisa 1000 vezes que vai fazer com que você chegue no final de 2025 satisfeito com o ano que você desenvolveu, com o ano que você batalhou para ter, com o ano que você venceu. Então, a partir desse vídeo, começa a nossa jornada dentro da mentoria, dentro da sala educacional, para que a gente continue construindo o nosso futuro a partir do mercado financeiro, a partir do day trade, das ações, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então seja muito bem-vindo ao nosso início da sala educacional, das aulas da mentoria dentro do ano de 2025. Eu, de fato, estou muito feliz, empolgado, muito animado de verdade para esse ano que está por vir, porque se 2024 foi um ano extremamente excelente, 2024 foi um ano que eu bati recordes, que eu avancei além dos recordes, que eu conheci muita gente boa, que eu aprendi muita coisa, que eu desenvolvi muita coisa, mas 2025, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o seu ano vai ser o melhor ano da sua vida, e o meu ano de 2025 também será o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque você tá aqui, porque nós estamos juntos, e juntos a gente chega muito mais longe e com consistência. Então, a partir de agora, a gente vai começar esse ano, a gente vai dar o pontapé inicial amanhã na sala educacional, quarta-feira na aula à noite, mas o que eu quero que você tenha na sua mente, a palavra para esse ano é resiliência, é se manter fazendo a coisa certa até que dê certo. Então, vamos nessa para mais um panorama da semana, o primeiro panorama de 2025. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Mas antes do conteúdo, fica nesse vídeo porque eu vou liberar uma oportunidade para você começar o ano de 2025 com o pé direito. Então, se liga, hein? Bora começar observando o nosso querido mini índice, nosso índice futuro, né? Pela ótica do gráfico mensal, a gente percebeu que ele está vindo aí para romper essas regiões de fundo, né? Eu literalmente vi pouco gráfico durante essas férias, né? Fiquei bem reservado à minha família ali, curtindo bastante, porque esse ano de 2025 vai ser mais um ano aí onde a gente vai trabalhar bastante junto com vocês. Então, tirei esse tempo muito bacana, mas percebemos aqui que o índice está vindo buscar essa região de mínima, ó, e falta pouco para ele buscar essa região da casa dos 117. A gente está vendo que a gente tem um candle de ignição no mensal, tá, pessoal? Ou seja, janeiro iniciou, tá? Janeiro ativou um candle de ignição que rompeu essa LTB. Então a ideia de fato é que esse movimento venha buscar essas mínimas, beleza? Venha buscar essas mínimas. Mas é claro que a gente não pode se ater somente a isso, e a gente vai observar, por exemplo, o semanal. Como que o semanal tá? Olha, o semanal ele tá ali esticado. Perceba que o semanal ele tá longe da média. Já são 1, 2, 3 semanas de queda consecutiva sem uma correção. E a gente tem aqui este ponto, tá? Este ponto aqui já é um ponto de suporte. Ah, mas Sacra, você não falou que é o 117 mil? Sim, o 117 mil seria um alvo final ali para ele de todo esse movimento. Mas acreditamos no movimento saudável seja o quê? Uma correção nesse período que a gente está vendo. Por quê? Porque o semanal está com 4 semanas consecutivas de queda. 4 não, muito mais. Eu digo depois que ele saiu da média móvel aqui.
de queda consecutiva. Então isso diz pra gente que, cara, esse corpo real aqui pode gerar uma defesa. E essa defesa, o que faria essa defesa, Sacra? O que faria com o preço essa defesa? E aí a gente joga pro diário, a gente vai no gráfico diário e a gente percebe que essa defesa poderia fazer o quê? Jogar o nosso índice para a média móvel de 9. Para a média móvel de 9. Essa defesa poderia jogar para a média móvel de 9. Agora, como que a gente vai observar se realmente a gente tem força para fazer esse movimento ou não? Medindo a retração de Fibo do último pregão. Então, o que a gente vai fazer dentro da sala educacional? A gente vai medir a retração de Fibo aqui desse último movimento e a gente vai observar. Caso o mercado consiga vir para cima dessas regiões, beleza, a gente sabe que ele pode vir aqui nesse fundo ou aqui nesse fundo e quem sabe até buscar. Agora, se chegar nessa região, ele não conseguir passar, ficar brigando, deixando captura de liquidez, a ideia é que ele venha para baixo, dar continuidade nessa movimentação de baixa que a gente está vendo no mensal, no semanal e no diário. Então, esse tipo de mercado aqui, a gente tem que ter muito cuidado exatamente por isso, porque é um mercado que ele está forte, ele tende a dar continuidade sim. Só que, por exemplo, a gente já consegue observar um volume descendente. Ou seja, esta queda aqui está com um volume descendente. Isso pode mostrar alguns sinais para a gente de que a queda pode estar começando a perder a força. Mas sim, temos ainda espaço para baixo e caso o mercado faça esse movimento, a gente pode observar vendas. Porém, eu gostaria de verdade que antes do mercado romper e dar esse movimento para baixo, ele voltasse nesse fundo aqui, nas retrações de Fibo, para que a gente tenha bom espaço gráfico para baixo, um bom ponto, bom time de entrada, né? Então, por exemplo, vamos supor que o mercado rompa esse fundo aqui, ande um bocadinho e já deixa ali estrutura para voltar. Vai ficar interessante uma compra até esses alvos aí da retração de Fibo, para depois buscar a movimentação de continuidade. Eu particularmente gosto quando ele faz isso. Quando ele dá continuidade de uma vez, já abre, perdendo a mínima e indo embora, né? Eu já fico um pouco mais cabreiro, já fico ali um pouco mais voltado para venda, para compra, né? Corretiva nesse caso. E é óbvio que amanhã a gente vai ver ali como é que vai estar o CBOI, como é que vai estar como que foi o saldo das ADR da sexta-feira, para entender a abertura, né? Mas a movimentação do dia, tá? A abertura pode sim vir para baixo, né? A gente vendo 60 minutos, 5 minutos, mas a movimentação do dia, acredito que seja mais relevante pensar dessa forma, do mercado ativar esse fundo, né? Voltar nas retrações de Fibo aqui do movimento anterior, ou quiçá até desse movimento aqui, ó, deste topo para esse fundo aqui, e depois seguir fazendo seu movimento descendente, que é a característica principal que ele tem nessas últimas semanas, beleza? Então o índice, pessoal, acredito nisso, acredito que a gente vai ter aí essa semana, uma semana bem movimentada, bastante volatilidade ainda, principalmente porque muita gente voltando para o mercado, e eu digo isso por muita gente institucional, fundos, então acredito aí que essa semana a gente tenha uma semana aí movimentada no quesito, tá? No quesito liquidez, né? Se bem que eu dei uma olhadinha aqui, a gente tem esses últimos primeiros dias aí de janeiro, teve uma baita movimentação, mas uma movimentação, por exemplo, no dólar, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que manteve o dólar dentro de um range, não saiu. Mas aí a gente vai observar, beleza? Pela ótica dos 60 minutos, a gente vai trabalhar esse movimento aí amanhã. Você percebe que, por exemplo, se ele romper o diário lá com esse 60 longe das médias, com o diário longe das médias, a gente sabe que pode vir aí um movimento de correção, tá bom? Então a gente vai ficar atento porque lá no semanal já mostrou pra gente a região que tá, né? E a gente tem condição aí real do mercado segurar nessas regiões aqui, né? Deixar essa região marcada. Aqui dentro vai ser uma região de defesa. Dentro dessa região aqui a gente pode aguardar né, micro pivô de alta, captura de liquidez, bear trap, né? Beleza? E é isso aí. Então essa é a expectativa para o dólar, tá? Como eu disse, vejo uma expectativa sim de continuação, mas que está devendo uma correção. Então a gente vai ter que ficar atento porque, pô, a correção não veio, a gente vai ter que trabalhar a venda, mesmo ele esticado, mas de preferência próximo das médias, lá no 5, no 15, né? Próximo das médias aqui pra gente no 60 minutos, né? Então ficar atento
nessa movimentação. Belezinha? Show de bola. E o dólar, saca? O que você tá vendo para o dólar? Vamos lá. O dólar pela ótica do gráfico mensal, pessoal, o gráfico mensal, tá? Janeiro, a gente tem ali ele trabalhando dentro de uma região de defesa. A gente percebe que essa região que o dólar tá agora é uma região que foi defendida, uma região aí institucionalmente falando muito poderosa. A gente está falando do dólar 6,20, a gente está falando do dólar prejudicando a nossa economia, está falando do dólar prejudicando o governo. Então tem muita coisa envolvida no âmbito externo nesse dólar. Então é um ativo que a gente tem que ter bastante atenção nessa reta inicial, tá? Bastante atenção no sentido porque ele tende a ter movimentações abruptas, tende a ter movimentações mais complexas, e eu não digo nem complexas de pegar, mas eu digo complexas de entender, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Principalmente na quantidade de contratos que você vai operar esse ativo, né? Principalmente na quantidade de tempo que você vai ficar exposto nesse ativo. O índice não, saca? Sim, o índice sim. Mas a gente sabe que o índice ele é mais barato, o índice acaba sendo um pouco mais rápido os seus movimentos, e isso traz um pouco mais de tranquilidade ali nas operações. Agora o dólar, por ser um ativo mais caro, por ser um ativo mais lento, por ser um ativo mais técnico, quando ele está dentro dessa estrutura governamental, macroeconômica, que do jeito que está hoje, a gente precisa ter esse olhar um pouco fora da caixa também para conseguir não se perder, tá bom? Dentro da movimentação ali, por vários motivos. Banco Central atuando, região acima de R$6 que prejudica a nossa economia, né? Então tudo isso vai gerar movimentações. Por exemplo, a fala do Haddad, a questão do aumento ou diminuição da taxa de juros, que nesse momento está indo para cima. Então tudo isso a gente precisa ter bastante atenção, porque vai fazer preço no dólar e pode gerar dificuldade nesses próximos ciclos que a gente está vendo, beleza? Então, pela ótica do gráfico mensal, a gente consegue perceber que a gente está aqui, ó. A gente está numa região, tá, de retração de FIBO do mensal. E essa região de retração de FIBO também tem confluência com fundo anterior. Então, é natural que o mercado se acomode nessa região, seja para fazer um processo de lateralização aqui para conseguir romper, ou até mesmo fazer um processo de recuo. Para quê? Para fazer o seu pullback, para fazer a sua correção e seguir o seu movimento de alta. Não estou dizendo que o mês de janeiro então o dólar vai cair. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é necessário que uma correção entre aí nessa região. E essa correção pode vir por vários motivos. Realizações de lucro, porque o dólar subiu bastante no ano de 2024. Então, mas isso depende também dessa questão econômica. A gente vai estar falando, eu vou estar falando com vocês dentro da sala, atualizando. Eu estou muito atento a esse cenário, tá? Porque é um cenário que me interessa esse ano de 2025, tá? Então, pela ótica do gráfico mensal, a gente está numa região de 50% de FIBO, ali com o pavio já defendendo essa região. Pela ótica do semanal, a gente já percebe o mercado ali fazendo movimentos abruptos, né? Abruptos. Isso aqui é porque foi ali finalzinho de ano, início de ano, né? Então, o mercado começa a fazer essas movimentações mais complexas ali para pegar a sardinhada, para capturar liquidez e fechar com bastante acumulação de lote nessa região. Mas pela ótica do gráfico semanal, a gente já percebe aqui um candle de possível fraqueza. Então, o que a gente vai observar nessas regiões? A gente vai observar como que o mercado vai romper. Por exemplo, a gente tem uma resistência importante aqui em cima, mas a gente sabe também que toda essa região aqui é uma região de resistência. Por quê? Porque a gente tem um grande pavio e já tem um mercado mostrando sinais que não consegue buscar aquela região lá. Então, qualquer movimentação acima dessa região, qualquer movimentação para cima desse candle de semanal, né, com falha, com trap, com bull trap, pode ficar interessante a venda. E aí a gente joga para o gráfico diário e a gente percebe que o mercado está ali, nesse momento, trabalhando o quê? Trabalhando um recuo na média móvel de 9. O ponto mais legal de compra nesses últimos meses, aí de novembro para cima, foi o quê? Ó? Média móvel de 21, você percebe? Então, olha aqui esse candle na média móvel de 21, olha esse candle na média móvel de 21. Então, pode ser que o ativo esteja de fato vindo buscar essa média móvel de 21 para continuar o seu movimento de alta pela ótica do gráfico diário, se o mercado realmente tiver nessa força, nessa tendência relevante. Então, isso a gente vai ter que ficar bem atento, tá? Por conta aí desse histórico do que está acontecendo.
Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem essa movimentação aqui, tá? Você percebe que o mercado está deixando muito pavio nessa região. Olha quanto pavio nessa região. Por que isso, Sacra? Porque estão defendendo esse movimento altista. Tem gente grande, tem gente poderosa, tem gente que não quer deixar esse ativo passar, porque ele está caro nessa região. Então, o que a gente vai ficar atento? A gente vai ficar atento nessas regiões aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que o mercado chegou ali no 50% na sexta-feira, né? Chegou no 50% de FIBO, porque saiu de cima da média, mas ele não conseguiu dar continuidade. Rompendo essa região aqui, a ideia é que ele se sustente acima do 61. Agora, vamos supor que ele rompa o candle de ontem, de sexta-feira, e não se sustente acima do 61. Opa! A gente pode ter um movimento de retorno para essa 9, né? E quem sabe até a busca a média móvel de 21. Agora, por exemplo, rompeu, se manteve acima, aí é para buscar essa região, e quem sabe essa região de pavio lá em cima. Então, galera, assim, eu acredito que o dólar tá caro, tá? O dólar precisa de uma correção, como o índice também tá barato, precisa de uma correção. E aí a gente vai observar essa semana como que isso vai se desenvolver, tá? Pela ótica dos 60 minutos, pô, o dólar tá uma bagunça, né? Não tá respeitando média, não tá respeitando nada. Então aqui é aquilo, é price action raiz. É jogar o gráfico limpo aqui, tá? E observar ali as suas regiões. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está trabalhando dentro desse movimento gigante aqui, que o mercado não saiu dele, ó, né? Dentro desse movimento gigante. Então, o que é interessante observar? É interessante observar aqui, para baixo dessa região aqui, ó, é interessante compra nessa região, média móvel de 9, se o mercado abrir ali, né? Para cima dessa região aqui, ó, é interessante o quê? É interessante venda, se o mercado abrir esticado, rompendo tudo para cima. Por quê? Porque as médias estão emboladas, o mercado está em lateralidade ampla, né? E com volatilidade, tá? E eu digo a lateralidade aqui, tá? Não digo no movimento de tendência anterior, tá? Digo aqui. Então a gente vai ficar observando estas regiões, tá? E o dólar com esse cenário. Então a gente pode pegar aqui, ó, esse fundo aqui, beleza? E também alinhar com este topo aqui, ó. E aí a gente vai perceber que a gente encontrou a extremidade desse movimento. Ah, Sacra, mas e esse movimento aqui? Falso rompimento. E esse movimento aqui? Falso, falso. Por que falso? Porque ele saiu, mas imediatamente voltou. Saiu, mas imediatamente voltou. Saiu, mas imediatamente voltou e consolidou aqui dentro. Então, pô, para cima dessa região eu penso em venda, para baixo dessa região eu penso em compra. Aqui dentro a gente vai esperar o mercado vir para cá, ou mostrar força para um dos lados, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se liga só, no dia 12 eu vou liberar algumas vagas para minha sala educacional para quem não é aluno. Se você não sabe, a minha sala ela é privada, ela é fechada somente para quem é meu aluno de mentoria, porque lá todo mundo fala a mesma língua, por isso a gente tem tanto resultado e as pessoas que tem lá também tem tanto resultado. Então, se você quiser participar desse ambiente controlado, super, ultra, mega profissional e educacional, no domingo eu vou liberar essas vagas, mas você precisa estar participando desse grupo que está aqui na descrição. O link do grupo está aqui na descrição, aqui embaixo. Clica lá, participa do grupo, porque lá dentro eu vou liberar todas as informações, inclusive a hora que sairão as vagas. Só serão apenas 20 vagas e isso aqui não é escassez, não é blefe, porque a minha sala ela é privada. Então eu só vou liberar 20 vagas para quem quer começar o ano com o pé direito, fazendo a coisa certa lá dentro da minha sala educacional. Então domingo, dia 12, para você participar, você precisa clicar nesse link aqui embaixo e entrar no grupo, que esse grupo é de sala de espera. Só eu falo nesse grupo, não vai ter flop de mensagem, nada disso. É só entrar no grupo, ficar aguardando as informações, o horário que eu vou liberar essas vagas e correr para garantir a sua. E vou te falar, de verdade, fica atento e corre para garantir a sua, porque serão 20 vagas apenas e isso vai, ó, muito rápido. Então espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que ele te dê um norte para sua semana e vamos para cima, que Deus abençoe você, toda a sua família e que o seu ano de 2025 seja um ano extremamente abençoado. Valeu!